Bom, então a gente pode agora voltar para o que a gente veio discutindo antes e vamos falar um pouco de derivadas, ainda na matemática, mas a gente viu, né, derivadas. A derivada, ela nada mais é do que um caso especial de limite, ela é um tipo de limite, tá? Então, por definição, a derivada de f de x em relação a x tomada no ponto x igual a x0, tá? Porque a derivada em f de x pode ser tomada em qualquer ponto x. Só que nós vamos tomar ela aqui no ponto x igual a x0, tá? Isso, por definição, é o limite de f de x menos o f de x0 dividido por x menos x0. Então, por isso que a gente precisa ter noção de limites, né? Porque, em especial, a gente vai calcular limites quando a gente calcular derivadas, certo? Então, o que é que a gente faz? Assim, uma outra notação para dizer a mesma coisa. A gente introduz o ΔX, tá? A noção de ΔX, que é um incremento no x, é a diferença do x para o x0, ou seja, ΔX é x menos x0, tá? E aí nós podemos de novo escrever que a derivada de f em relação a x, quando x é igual a x0, isso é o limite de f de x0 mais ΔX, menos o f de x0, tudo isso dividido pelo ΔX quando o ΔX tende a zero. Essas duas definições aqui, elas são perfeitamente equivalentes. Tanto você pode tomar uma como a outra, tá? E o que é que a gente está dizendo? A gente está dizendo o seguinte, o que é que a gente está calculando no final das contas? A gente está fazendo o seguinte, bom, eu tenho aqui o meu ponto x0, no qual eu quero calcular eu tenho a minha coordenada x0 e eu quero calcular a derivada nessa coordenada x0. Então, essa coordenada x0, a coordenada x0, a ela corresponde a coordenada y0 ou f de x0, tá? No eixo vertical. Então, eu tenho o ponto A, que é o ponto x0, f de x0. E tem o ponto B, que é o ponto x, f de x. Então, o que é que esse limite está fazendo? Esse limite está fazendo com que o ΔX tende a zero. E quem que é o ΔX? O ΔX, ele é esse cara aqui. Deixa eu colocar de outra cor. O ΔX é esse cara aqui. Então, tá aqui o ΔX, ó. Né? Então, isso aqui é o nosso ΔX. E quem que é esse f de x menos o f de x0? Né? Ou ΔF ou ΔY? É exatamente essa diferença daqui para cá. Isso aqui vou escrever usando outra anotação, isso aqui é f de x menos o f de x0. Onde é que está isso? Está aqui. Então, quando eu estou fazendo o ΔX ir para zero, no final das contas, o que eu estou fazendo eu estou pegando aqui eu estou traçando uma reta por esses dois pontos, certo? Uma reta que eu chamo aqui de R. Estou traçando uma reta por esses dois pontos. A tangente de θ é igual a f de x menos f de x0, que é o cateto oposto, dividido pelo cateto adjacente, que é ΔX. E aí eu estou fazendo com que essa reta, quando eu tomar o limite, quando isso aqui vai para zero, eu estou tomando o limite onde essa reta R tende a uma outra reta, que eu vou chamar aqui de... Estou ficando sem cores. Vou usar essa aqui, tá? Para uma outra reta que toca a minha função num ponto só, tá? E aí, nessa... Vou chamar isso aqui de S. Então, eu vou ter aqui um outro ângulo, que eu vou chamar de alfa, né? Tangente de alfa é o coeficiente angular da reta S, certo?
Então é isso que é a derivada, e isso é um caso especial de limite. Tá? Isso é a interpretação geométrica desse limite. Tá? Uma coisa que acontece frequentemente é a gente não especificar a coordenada x0, certo? E aí essa derivada passa a ser só uma função de x. E ela frequentemente ela é denotada por f' de x. O que é isso? Faltou um pedacinho aqui. Isso é f limite quando ΔX tende a zero de f de x mais ΔX menos o f de x quando ΔX tende a zero. Ou seja, a derivada de f de x é uma função de x, né? F' de x é o limite de f de x mais ΔX menos f de x sobre ΔX. Tá? Guardem isso aqui, porque isso também é usado com frequência. Essa forma aqui de escrever, tá? Alguns exercícios. Calcule a derivada, né? Calcule o f' para os casos abaixo, né? Por exemplo, f de x igual a c, que é uma constante, né? Que é uma constante qualquer, um número qualquer pertencente aos reais. Bom, se f de x é igual a c, o f de x é igual a c e o f de x mais ΔX também é igual a c. Eu vou deixar isso aí para vocês. Não é difícil de ver que essa derivada é zero. Deixa eu fazer a segunda aqui. Vamos calcular o f' de x, no caso em que f é igual a b vezes x. Bom, primeiro vamos escrever a definição. Isso é igual a limite de f de x mais ΔX menos f de x dividido por quem? Dividido por ΔX, quando ΔX tende a zero. Aqui fica a pergunta, quem que é o f de x mais ΔX? Bom, o f de x é b vezes x. O f de a é b vezes a. O f de z é b vezes z. O f de x mais ΔX é b vezes x mais ΔX. Né? Preguiçosamente eu não escrevi, mas eu suponho que você tenha entendido que aqui tem um b multiplicando todo mundo. Né? Então vai ficar o quê? Limite de f de x mais ΔX é b vezes x mais ΔX. Menos o f de x, que é b vezes x. Tudo isso dividido pelo ΔX, quando o ΔX tende a zero. Assim como nos casos que nós calculamos aqueles limites, eu não posso fazer ΔX igual a zero aqui. Por quê? Porque se eu fizer o ΔX igual a zero, esse cara vai para zero. Então eu vou ter bx menos bx, que também é zero. Então em cima eu vou ter zero. Isso aqui tudo vai para zero. E embaixo, obviamente, vai para zero também. Aí eu tenho zero dividido por zero. Portanto, eu não posso fazer absolutamente nada disso. Mas eu posso fazer... a distribuição aqui. Então, isso fica b vezes x mais b vezes ΔX, tá? Menos b vezes x. Uma coisa que às vezes os estudantes pensam é que esse delta está multiplicando o x. É como se o delta fosse uma letra e ele multiplicasse o x. E isso não é verdade, tá bom? Não é isso que a gente está fazendo aqui, não. O que é o delta? Eu suponho que eu tenha falado isso, mas deixa eu deixar claro de novo. O delta é um incremento, ele é esse pedacinho aqui. Incremento. Ele é um pequeno aumento, no caso aqui no x0, lá embaixo no x. Então eu estou dando mais um pedacinho, isso não é uma multiplicação, isso não é... Então ΔX é como se fosse uma coisa por si mesmo. Posso chamar isso aqui 0,001, coisa bem pequena. Por que eu não coloquei 0,001? Porque esse valor não é fixo. Depois eu vou pegar um valor menor ainda, e depois menor ainda, e depois menor ainda. Eu vou fazer ele tão próximo do zero quanto eu for capaz de fazer, certo? Por isso que a gente não pega valores específicos, mas a gente pode sempre trabalhar imaginando que são valores bem pequenos, tá? E que depois vão ser feitos menores ainda. E esse é o ponto, essa é a coisa do limite, certo? Então esse ΔX, eu não posso separar o delta do x, ele é um pedacinho, um incrementozinho, e o nome dele é ΔX, certo? Então, dando continuidade aqui,
Bom, isso aqui ainda está dividido pelo meu ΔX, ou seja, pelo meu pedacinho, né, pelo meu incrementozinho que eu fiz no x, quando esse incrementozinho vai para zero. Olha só que interessante, o b vezes x pode ser cancelado com o b vezes x. E eu vou ter agora limite de b vezes ΔX dividido por ΔX quando o ΔX tende a zero. Pergunta para você aqui fazer aí na sua cabeça. ΔX é igual a zero? Não, né? O ΔX tende a zero. Se o ΔX não é igual a zero, então eu posso perfeitamente dividir o ΔX pelo ΔX, porque ele é um número pequeno, mas não é zero. Então isso vai ficar limite de b quando ΔX tende a zero. O b está preocupado com ΔX? O b depende do ΔX de alguma forma? Não. Para ΔX, o b é simplesmente uma constante. E o limite da constante é a própria constante. Então, isso aqui dá simplesmente b. Certo? Bom, tem mais alguns exercíciozinhos. Vou deixar para vocês fazerem. O raciocínio aqui é análogo, tá? A ajuda que eu dou para vocês aqui é o seguinte. F de x mais ΔX é igual a... Aí, onde eu tinha x, eu vou colocar x mais ΔX. Ou seja, a vezes x mais ΔX ao quadrado. E isso pode ser expandido como sendo a vezes x mais 2 vezes x vezes o ΔX. Mais, deixa eu colocar isso aqui como colchetes, mais o ΔX ao quadrado. Onde o ΔX, como eu disse para vocês, é uma variável, é um pedacinho, uma coisa pequena, tá? Então, esse é o f de x mais ΔX, tá? E se você fizer, você consegue chegar na resposta correta. Aqui, quem é o f de x mais ΔX? O f de x mais ΔX, para eu obter, onde eu tiver x aqui, eu vou colocar x mais ΔX. Então, você vai a vezes x mais ΔX, tudo isso ao quadrado, mais b que multiplica x mais ΔX mais c. Pronto, esse aqui é o f de x mais ΔX, tá? Eu vou dar só a resposta aqui para vocês, também vou deixar aqui no exercício, tá? Qual que é a resposta aqui? É o seguinte, 2 vezes x mais c. Essa segunda parte, não é difícil vocês acreditarem em mim, né? Que a gente já fez em mim. Mas, quando vocês fizerem essa daqui, vocês vão ver que vai dar isso. E é só a soma. Né? Como a gente viu que o limite da soma é a soma dos limites, você vai ver que a item B dá exatamente a soma dos itens A, B e C. Certo? Mas faça o item B. Mas faça, que aí você vai entender a mecânica da propriedade, né? O funcionamento dessa propriedade. O limite da soma é a soma dos limites, tá bom? Uma última observaçãozinha, pessoal. Bom, como a gente falou nessa parte de matemática, eu fiz questão de mudar um pouco na notação, porque é a notação que vocês vão encontrar no curso de cálculo, é a notação x sendo a variável independente e f de x sendo a variável dependente, né? Às vezes o f de x é chamado de y. Essa é a notação que se encontra em matemática em todo lugar. Como eu disse, você vai encontrar no cálculo, você vai encontrar na disciplina de introdução ao cálculo, tá? Mas isso é uma notação, tá? Isso é apenas uma forma das pessoas se comunicarem, conversarem entre si, né? Então, se eu pegar e disser o seguinte, olha, na verdade, eu estou estudando a posição em função do tempo. Se eu estou estudando a posição em função do tempo, quem que é a variável independente? Quem depende de quem? O tempo depende da posição? Ou a posição depende do tempo? Essa é uma pergunta que parece boba, mas, por exemplo, o Newton discute isso nos livros dele. É que o tempo flui independente do que acontecer ao seu redor. Tá? Isso é verdade em mecânica clássica e isso é verdade em mecânica
quântica, isso não é verdade em relatividade geral ou relatividade restrita, tá? Então, se você estiver num referencial muito rápido, por exemplo, um elétron, tá? O tempo não passa desse jeito, não. Quando uma partícula, um raio gama atinge a superfície da Terra, ele emite pions, ele emite partículas elementares, né? Essa reação gera partículas elementares. Essas partículas elementares, elas viajam num tempo diferente do nosso. Isso é experimentalmente comprovado e é uma das confirmações da relatividade restrita. Né? A mesma coisa acontece na relatividade geral. Quer dizer, perto de um buraco negro, nas vizinhanças de um buraco negro, o tempo passa diferente do que o tempo passa para a gente. Tá? Mas tirando esses casos específicos aí, né, no mundo que a gente vive, no nosso mundo real, não é o tempo que depende da posição. O tempo não quer nem saber se tem uma partícula se movendo, se não tem. É a posição da partícula que depende do tempo. Tá? Então, quem que é a variável independente? O tempo. Quem que é a variável, quem que é a variável independente? O tempo. Quem que é a variável dependente? A posição. Tá? Então, se eu vou chamar de x ou de y, isso é problema meu. Tipicamente, em problemas de mecânica, a gente chama o tempo de t e a posição de x. Tá? Então, essa é só uma mudança de notação e tudo que a gente discutiu para f de x vale para x de t. Tá? Então, se você pegar agora e calcular e tomar x de t igual a vezes t ao quadrado mais bt mais c, você vai ver que a velocidade, ou seja, dx dt, é igual a 2at mais b, onde eu chamei esse cara aqui de x de t ou dx dt. Isso aqui é 2at mais b, tá bom? Só para você saber que tem essa correspondência.